Está sendo um grande desafio. Quando o Val me convidou para estar aqui, eu na verdade, eu nunca me imaginei estar aqui. Sempre me imaginei nos bastidores, ninguém me vendo. Mas, glória a Deus, é para honrar o nome de Jesus, amém? Como a gente acabou de cantar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que Jesus fez pela gente. Deus se fez carne, habitou entre nós, para que hoje a gente estivesse no lugar celestial, para que hoje a gente estivesse do lado de Deus, para que a gente tivesse um lugar certeza, que é um lugar bom, um lugar onde não há dor, um lugar onde não há sofrimento. Só que antes de Jesus não tinha tanta facilidade, não tinha um acesso tão tranquilo como a gente tem hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre como era antes de Jesus, como que os que acreditavam em Deus, eles se comunicavam com Deus, porque não foi da mesma forma como é agora. E antes existia um tabernáculo. Quem está fazendo rema agora aprendeu um pouquinho em vida de louvor, está fresquinho. E existia um tabernáculo que, para estar nesse tabernáculo, precisaria de uma autoridade, precisaria exercer uma posição. E só quem podia entrar até o final do tabernáculo era o sumo sacerdote. E para entrar, a primeira porta do tabernáculo é o átrio. É a primeira porta do templo, do tabernáculo. Nessa porta que dava o acesso, e nem todo mundo podia entrar, mas todos da tribo daquele tempo, eles podiam chegar até a primeira porta, que era onde eles chegavam, faziam seus sacrifícios pelos seus pecados e tal. E na segunda porta, que é o santo lugar, somente o sacerdote podia ir até o meio do tabernáculo, que é o santo lugar. E ali ele podia entrar, era o único que podia entrar, o sacerdote. E o último lugar do tabernáculo é apenas o sumo sacerdote. E ali é outro patamar, só o brabo podia ir. Que se chamava o Santo dos Santos.
e eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e a gente vê essas três opções, né? Como diz lá no livro de João 14:6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E era justamente isso, era o caminho, a verdade e a vida. E a última porta, que era o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, mas ele só podia entrar uma vez por ano. E era ali onde ficava a Arca da Aliança, que habitava a presença de Deus. E somente o sumo sacerdote podia ir até lá. E ele levava um animal, né, um cordeiro, para sacrificar, para ali ele colocar uma sombra nos pecados do povo. E ele sacrificava, e ali ele conseguia sentir a presença de Deus, somente naquele lugar, uma vez por ano. Hoje, depois de Jesus, depois do que ele fez naquela cruz, depois de tanto sofrimento, depois dele ter se entregado, ele literalmente carregou todos os nossos pecados naquela cruz. Ele cravou na cruz, os nossos pecados foi cravado na cruz. Toda a enfermidade, tudo aquilo que deixava um homem mau, ele levou naquela cruz, ele cravou naquela cruz. E por causa do sacrifício de Jesus, que é o sacrifício perfeito, a gente hoje tem um livre acesso a Deus. Por causa de Jesus, por causa do que ele fez naquela cruz pela gente, a gente tem um livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos mais passar por todo um processo que era o tabernáculo, para a gente sentir a presença de Deus, e ainda assim era uma vez por ano. E era apenas o sumo sacerdote. A gente não precisa mais disso, a gente tem um livre acesso, amém? E eu estava pensando sobre isso e como a gente, nós, igreja, temos um pensamento um pouco medíocre sobre isso. Às vezes a gente não leva tão a sério o que Jesus fez pela gente. A gente se sacrifica por tantas coisas, às vezes pelo nosso trabalho, pela nossa faculdade, seja lá o que for. Mas quando se trata de Jesus, quando se trata da Bíblia, a gente tem uma certa dificuldade. A gente leva como oba-oba. Mas Jesus, ele não levou como oba-oba o que ele fez na cruz. Aquilo que ele fez pela gente, ele passou por tantas coisas. Ele sofreu perseguição, ele foi rejeitado pelos seus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Imagina você estar planejando uma viagem para visitar a sua família que você não vê, que você quer conhecer, às vezes até uns tios distantes que você quer tanto conhecer, e chegar lá você não é recebido tão bem. Chegar lá eles fazem pouco caso de você. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus veio pelos seus para entregar aquilo que Deus decretou para ele, e os seus não receberam. E a gente, muitas das vezes, vira as costas para Jesus. Às vezes a gente esquece o sacrifício que ele fez pela gente. E eu olhando para isso tudo, eu imaginando quão medíocre a gente é em relação a isso. Por que quando se trata, na quinta-feira o pastor até falou sobre isso, quando se trata do nosso trabalho, a gente se faz de tudo. Não chega atrasado, porque se chegar atrasado é descontado. Não falta, porque se faltar é descontado. Você é chamado a atenção. Mas quando a gente fala sobre a igreja, quando a gente fala sobre o templo, igreja, a gente muitas das vezes trata como qualquer um, como se fosse feito para homens. Mas o que a gente faz aqui, e seja em qualquer outro lugar, até mesmo o que você faz no seu trabalho, você não deve fazer assim, vou fazer o melhor porque eu tenho que ganhar uma posição maior, ou porque o meu chefe precisa ver em mim que eu sou o bonzão. Claro que você precisa dar o seu melhor em qualquer lugar, mas em tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer para glorificar o nome do Senhor. Se você trabalha como pedreiro, você precisa fazer a melhor casa possível, mas porque você é filho de Deus. Porque o seu pai te ensinou o melhor e você vai dar o seu melhor. E olhando para essa situação de antigamente, o povo de antigamente, eles
muitas das vezes entregava esse sacrifício e eles tinham esqueci a palavra, um certo bloqueio nas coisas que eles iriam fazer. Eles tinham receio de fazer certas coisas por medo de Deus, por medo do que Deus podia fazer por eles. Mas nós, hoje, no tempo atual, a gente não precisa ter medo de Deus. A gente não precisa ter medo do nosso Pai, porque Ele é um Pai bom, porque tudo aquilo que a gente merecia, como o que Adão fez lá no começo, que ele tinha um livre acesso a Deus, Deus visitava ele todos os dias, conversava com ele, mas Adão escolheu a desobediência. Adão escolheu desobedecer aquilo que Deus, a única coisa que Deus pediu para ele não fazer, ele escolheu fazer. E aí aconteceu o que aconteceu, ele ficou com medo, ele teve vergonha, ele se escondeu do pai dele, ele se escondeu do seu próprio pai, daquele que o criou, aquele que fazia tão bem para ele. Ele teve medo do seu pai. E quando Jesus ele veio ao mundo, ele se entregou por nós, ele morreu, e como a Melissa disse aqui, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele levou todos os nossos pecados, ele levou todas as nossas dores, tudo aquilo que nos separava de Deus, ele levou tudo, para que o véu do santuário ele fosse rasgado, para que a gente tivesse livre acesso a Deus. Aquilo que nos separava, eu não cheguei a falar sobre isso, mas no tabernáculo tinha um véu que era como se separassem um homem de Deus. E quando Jesus, naquela cruz, ele já estava sofrendo, ele já não aguentava mais. Ele estava com sede, e aqueles homens que estavam matando Jesus, eles deram vinagre para Jesus. Imagina você beber vinagre com muita sede. Eles deram vinagre. E ele falou para Deus, Senhor, eu já não estou aguentando mais, porque o Senhor me abandonou. Naquele momento, Deus já não estava habitando em Jesus, porque ali estavam os nossos pecados. E Deus não habita onde tem pecado. E ainda assim, Jesus foi, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou com o nosso livre acesso. A partir do momento que Jesus ressuscitou, não existe mais barreira, não existe mais véu, não existe mais de 1 em 1 ano, agora é o tempo todo. Agora é 24 horas por dia. É de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite. É o tempo todo. Não tem mais restrição, não tem mais aquela barreira que nos separava de Deus. E muitas das vezes a gente ainda acha que tem barreira. A gente ainda acha, eu vejo muitas pessoas chegando, ora por mim. O Val costuma falar isso aqui, crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Gente, tudo bem, é importante a gente orar um pelos outros. É importante a gente orar pelos nossos irmãos que estão passando por necessidade e crer que é só um momento. Quando está passando por uma enfermidade, crer que é curado. Porque Jesus levou as nossas enfermidades com Ele, e aí acabou, a gente é curado e ponto. Não é porque a gente está sentindo alguma coisa, que existe uns sintomas, que a gente vai falar que a gente é doente, não. E o que Jesus fez pela gente? Será que foi em vão? Se Ele já falou que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, são todas, não é algumas. Ele levou e acabou. E como eu falei, é importante a gente orar um pelos outros, mas você tem o livre acesso ao seu Pai. Você tem esse livre acesso, você pode chegar para o seu Pai e falar, Senhor, está difícil, me ajuda. Senhor, eu estou com dificuldade nessa área, me ajuda. Senhor, não estou conseguindo. Senhor, aquela pessoa está difícil de perdoar. Mas Ele ajuda. Ele liberou o perdão, amém? Eu preciso perdoar. E eu costumo lembrar, eu até falei com isso com os adolescentes, sobre quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e em um momento, 2 dos seus discípulos ficaram irritados com uma situação das pessoas zombando de Jesus, e eles queriam descer fogo do céu.
E naquele momento, quando eu costumo ler essa passagem, eu fico... Claro que a gente olha muito pelo lado deles querer fazer justiça com as próprias mãos e querer sempre fazer... defender Jesus, né? Só que eu fiquei pensando, nossa, que autoridade. Como, imagina, a gente está passando por uma situação e aí algumas pessoas zombam da gente, nos maltratam, e aí seu irmão, quer que eu ore para cair fogo do céu? Gente, que autoridade. Eles falaram com tanta certeza. E aí, mestre, quer que eu ore para cair fogo do céu? Cara, eles estavam falando com Jesus, o cara. E ainda assim ele falou, e aí, quer que eu ore? Jesus podia orar se ele quisesse. Mas aí ele preferiu o perdão. E quando Jesus, ele morreu e levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, ele trouxe o nosso livre acesso a Deus e ele nos deu uma autoridade. Ele deixou o nome dele como autoridade. Os seus discípulos ainda andavam com ele, estavam aprendendo com ele, e a gente já tem tudo escrito de como fazer. Os seus discípulos tiveram tanta autoridade, porque tinha um mestre do lado dele que falava para eles como fazer. Como fazer. E a gente tem tudo escrito. Situações que a gente pode tomar como nossas. Pessoas sendo curadas instantaneamente. Isso não acabou, meu irmão. Isso ainda acontece, milagre ainda acontece. Jesus não está morto, Ele está vivo. E Ele habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. A autoridade que Jesus tinha, Ele deixou para a gente. A gente pode usar no nome de Jesus. Pessoas, eu costumo ouvir muito pessoas que se afastaram, né, do caminho do Senhor. Eu convivo muito com essas pessoas. E elas costumam lembrar, né, falar de como que era. Normalmente é sempre pessoas que eram do reteté, que gostava do movimento. E eles costumam me falar das situações que eles passavam de pessoas que se manifestavam e eles tinham medo, de pessoas que ficavam conversando com o demônio e fazia aquilo tudo. Gente, a gente não precisa conversar com o demônio, não. É no nome de Jesus e pronto. Sai em nome de Jesus. Não é no nosso nome, não é na nossa força, é no nome de Jesus. Quando fala o nome de Jesus, o diabo tem que fugir. Não tem que ficar dando trela para o diabo. Não tem que ficar, diabo, quem é você? Qual o seu nome? A gente não precisa saber, vai saber para quê? Vai acrescentar em quê na nossa vida? Não vai acrescentar em nada. Ele nos deixou um nome que está acima de todo nome, que está acima do nome da Covid, que está acima do nome de qualquer doença, que está acima do nome de qualquer pecado. Sabrina, mas agora há pouco eu acabei de errar. Ei, existe um perdão. Você precisa se posicionar sim, mas existe um perdão. Jesus, ele não veio no mundo à toa, ele não morreu à toa. Ele escolheu nos perdoar, ele escolheu nos dar um livre acesso a Deus, porque era assim desde o princípio. Tudo que Deus queria era comunhão com o homem, era comunhão com a gente. E mesmo com o homem errando, mesmo com o homem escolhendo a desobediência, ele ainda assim tinha uma solução. No meio do erro, ele não, ainda tem jeito. Porque tudo que ele queria era comunhão com a gente. Tudo que ele queria era comunhão com o homem. Ele nos deu o livre acesso. Jesus nos deu o livre acesso a Deus. A partir do momento que Adão pecou, a gente se afastou de Deus. E ele mesmo reconheceu isso, porque ele se escondeu do Pai dele. E às vezes a gente tem essa posição. Às vezes, quando a gente erra, a gente tem medo de falar com Deus. A gente tem medo de tomar algumas posições, de aceitar algumas coisas.
Às vezes eu escuto muito isso. Ah, eu não vou para a igreja não porque eu errei. Ah, porque eu estou vivendo assim. Ah, porque eu ainda não sou casada e moro junto. Você precisa se posicionar. Mas existe um perdão. Existe um livre acesso. Deus não nos separa dele. Já acabou isso, não tem mais. Se nem Deus nos separa dele, por que que o homem vai nos separar? Por que que é o homem que tem que falar, não, você não pode se batizar não, porque você está errado. Não, você não pode tomar ceia não, porque você está errado, está pecando. Irmãos, Deus nos deu um livre acesso ao trono da graça. Ele nos deixou livre para ter comunhão com Ele. Se posicione sim. Toma a posição correta. E se você não sabe qual é, a Bíblia vai te falar qual é. Ora. Não se prive de orar com medo de Deus. Ele só tem amor para te dar. É só isso que Ele tem para te dar, é amor. E se você receber uma correção, é porque Ele te ama. O pai só corrige aquele que ama. Se seu pai te deixar fazer qualquer coisa, te ver errando, deixa para lá. É porque Ele não se importa com você. Não se importa com o seu crescimento. Mas Deus quer te ver crescer. Deus quer te ver pertinho dEle. Sem medo. Um amor de filho para o seu pai. Claro que não tem como a gente mensurar o amor de Deus por nós. Mas a gente sabe que Ele nos ama. Até mesmo aqueles que falam que não acreditam em Deus. Ele sabe, a gente olha para a natureza, a gente vê Deus. A gente sabe quem é o Criador. A gente sabe que existe um Deus. Aquelas pessoas que duvidam disso, elas olham para a natureza e elas conseguem enxergar que existe um Criador. Mesmo que dentro delas elas tenham aquela dúvida, mas lá no fundo elas sabem que existe um Criador. Porque Deus nos fez para ser dele. Não importa o quanto o homem se distancia dele, o quanto o homem peca e erra e fala que não quer saber de Deus, lá no fundo ele sabe que ele pertence a alguém. Foi uma escolha de Jesus nos trazer para perto de Deus. Ele se sacrificou, o sacrifício perfeito, para nos dar um livre acesso. Há uma graça que não tem como explicar. No meio do erro, quando a gente erra, a gente sente um incômodo. A gente fica mal. E se você não se sente assim, se posiciona, que você vai sentir. Porque quando a gente entende que Deus habita dentro da gente, que nós somos casa dele, quando o pecado chega perto, a gente já sente que não é para a gente fazer. Quando existe uma situação que a gente precisa tomar uma escolha, no fundo, a gente sabe qual escolha tomar. Quando, vou dar um exemplo, nada melhor do que falar sobre a gente mesmo, né? Quando eu estava fazendo rema, e, na verdade, antes de começar, né? Eu estava visitando ainda as aulas demonstrativas e eu senti dentro de mim, literalmente, Deus falando comigo. Faz o rema, porque vai ser um crescimento. Não porque eu vou ter um diploma, ou porque eu vou mostrar para todo mundo, eu fiz o rema, eu sei que você está errado, mostrar que está certão, que sabe da Bíblia. Não, o rema não é para isso. É para te dar um conhecimento do que é a palavra. E quando eu estava visitando as aulas demonstrativas, e Deus falou isso comigo, na mesma hora. Eu sei que muita gente aqui vai se identificar, principalmente quem está fazendo agora. Na mesma hora, veio aquele pensamento, poxa, mas no final do curso vai ter a administração.
Gente, Deus me perdoe, mas eu falei assim, eu vou fazer, mas eu não preciso de diploma, então eu nem vou fazer a administração. Misericórdia. Gente, isso é só no final de 2 anos. O Rema são 2 anos e isso só acontece no final da aula, de 2 anos. E no primeiro momento foi isso. Eu fiz o Rema, aí passou o primeiro ano, aí quando chegou no segundo, meu coração já começou a acelerar, porque eu estava chegando. Era só no final do ano, mas estava chegando. E quando, de fato, começaram a anunciar a ministração, meu Deus, que eu vi o meu nomezinho lá, gente, a vontade de desistir. A vontade de, eu não preciso de um diploma. Mas o Espírito Santo tratou comigo. Ele falou, filha, hoje eu habito dentro de você. Você ficou 2 anos ouvindo uma palavra revelada, a palavra que liberta. Eu passei por tantas coisas em 2 anos do Rema, tantas coisas que tentaram me fazer parar. E até mesmo os meus pensamentos falando, isso é coisa que o homem criou, não tem nada a ver. Gente, foi com a mão do homem, mas tem a mão de Deus. É um propósito de Deus, porque é um conhecimento da palavra que a gente fala muito isso aqui, né? Que apenas um versículo que a gente lê tantas vezes, e lá com tanta explicação a gente pensa, meu Deus, isso estava na Bíblia? E eu venci, foi um obstáculo. Foi um desafio enorme, mas eu venci. E naquele momento da ministração, quando eu terminei, né, eu fui a primeira do primeiro dia, gente, foi horrível. Mas houve uma graças a Deus. E naquele momento, quando eu desci do púlpito, veio um refrigério tão grande. Um refrigério de que o tempo todo Deus estava comigo. Que não era eu falando, que não eram as minhas palavras, que eu não estava falando aquilo que eu escrevi. Era a palavra inspirada por Ele. Porque Ele escolheu habitar dentro de mim. Ele escolheu me fazer casa dEle, para que hoje eu tivesse um entendimento tão claro da palavra dEle. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio tanto e não entendo. Ei, o professor dos professores mora dentro de você. Você só precisa consultar Ele. Você só precisa olhar para você e falar, meu Deus mora dentro de mim. Por que tantas restrições? Por que tantos obstáculos? E muitas das vezes, né, nem é o diabo que coloca, é a gente mesmo. Às vezes a gente se priva de tantas coisas e ainda culpa o diabo. E o diabo fica lá, eu não fiz nada. Gente, Ele nos deu um livre acesso a Ele. Ele habita dentro de você. Naquele momento da minha ministração do Rema, eu falei coisas que não estava nem planejado falar. E quando eu tive essa clareza tão grande dentro de mim, que eu podia, de fato, consultar o meu Pai. Eu podia, de fato, consultar o Espírito Santo. Ele escolheu habitar dentro de mim. Quando Jesus voltou para o céu, Ele deixou um consolador. Ele falou assim, não posso deixar Ele sozinho. Ele não nos deixou sozinho. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. E se você ainda não teve essa revelação dentro de você, se você ainda não teve essa decisão, você vai ter essa oportunidade. Não falta oportunidade. O tempo todo, Deus está falando conosco. Seja a gente dentro de uma condução lotada, BRT, né? Deus fala no BRT, irmão. Eu não pego não, graças a Deus. Mas eu estou andando com esse copo e nem bebo água. Amém.
Deus fala conosco em todos os momentos. Às vezes, a gente se sente tão sozinho. Às vezes, tantas coisas acontecem no nosso dia a dia, na nossa casa principalmente, né, que é o nosso primeiro ministério. Lá que a gente precisa se manter firme, declarar a palavra, falar a palavra. Quando o seu irmão ou o seu pai, a sua mãe, fala com você de uma maneira que você não gosta, é a palavra que você tem que falar. É aquilo que Deus colocou dentro de você. Não é murmurar, não é respostinhas da ponta da língua. O que tem que estar na ponta da língua é a palavra. É difícil, né? Mas só sai da gente aquilo que está dentro. Se você coloca coisas negativas dentro de você, se você coloca aquilo que não edifica a sua vida para dentro, no momento da pressão, no momento quando as coisas começarem a acontecer que não é como planejado, vai sair coisa negativa, vai sair coisas que não edificam. E no momento que não está nada bem, eu acho que falar negativo vai só piorar. Quando eu sempre dou exemplo, né? E eu vou dar sempre. Quando eu e o meu noivo, a gente decidiu casar, eu logo pensei, meu Deus, quem casa quer casa. E, gente, tantos orçamentos, tantas buscas, que eu falei, gente, meu contra-cheque não dá nem 1% disso aí. E na mesma hora, Deus falou comigo, eu não preciso do seu contra-cheque para te dar uma casa. Eu não preciso de um contra-cheque para te dar um carro. Porque a gente tem livre acesso ao trono da graça. A gente tem acesso ao trono de Deus, o seu Pai. E lá você tem tudo. No reino espiritual está tudo pronto. Quando eu ouvi isso do Espírito Santo, eu falei, meu Deus, está tudo pronto. Eu não tive mais dúvida que eu não vou ter uma casa. Eu não tive mais dúvida que a minha vida financeira vai estar estabilizada. Eu não tive mais dúvida que eu tenho saúde divina. Não tem sintomas nenhum que vai me fazer duvidar disso. Não tem doença nenhuma que chegue até mim que vai me fazer duvidar que eu sou curada. Porque foi Jesus que levou sobre si as minhas enfermidades. Ele levou tudo. Ele levou os meus pecados. Hoje eu estou livre. Eu ouço muito pessoal lá fora dizendo que não vem para a igreja porque vai perder a sua liberdade, porque vai deixar de fazer algumas coisas que vai te deixar preso. Gente, mal ele sabe que quem está preso é eles. Eles estão prisionados com o pecado. Eles estão presos com aquilo que eles não conseguem largar. E a gente tem um livre-arbítrio. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser. A gente é livre do pecado. A gente é livre das doenças. Somos livres. Deus nos fez livre para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. Para que a gente pudesse se alimentar da palavra. Temos um acontecimento, né, que teve agora no Afeganistão. E, gente, como isso comoveu meu coração. As pessoas fugindo. As pessoas com medo, sendo mortas. E aqui a gente tem tanta liberdade para falar do amor de Deus. Tanta liberdade para adorar Ele, para estar nesse lugar.
para estar ouvindo uma palavra, para estar ouvindo um louvor. Mas a gente se priva tanto disso. A gente limita tanto Deus. Às vezes a gente traz de volta Deus na caixinha. Você só pode ir até aqui. Só quando eu quiser eu vou abrir a caixinha. O véu já se rasgou. Não tem mais barreira nenhuma. Em qualquer lugar Deus está. Em qualquer lugar a presença de Deus está. E principalmente dentro de você. E onde tem pecado, Deus não habita. Não adianta a gente falar... Eu escuto muito isso, né? O pessoal falando, erra toda hora, a mesma coisa, e de novo, e falar, eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Nenhuma condenação há. Gente, você é perdoado. Mas existe uma posição a se tomar. Se todos os dias você cometeu o mesmo erro, você erra 10 horas da manhã, aí 10h30, Senhor, me perdoa. Aí 11h30 erra a mesma coisa. Aí 11h30, Senhor, me perdoa. Quando que você vai entender que dentro de você habita o Espírito Santo? Será que nessa constância de erro, e a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, todos os dias o mesmo erro, será que com isso, dentro de você vai existir essa consciência, essa certeza? Eu tenho certeza que não. Não vai ter. Mas existe uma palavra que liberta. Existe uma palavra que é verdade. Não tem ninguém no mundo. Não tem ninguém no mundo que fale que é mentira. É como se eu falasse para vocês que essa parede é branca. Para vocês é certeza que ela é preta. Pode vir o Obama falar aqui que é branca e vocês falar, não, é preta. É uma certeza. Não muda. Ela se renova todos os dias, mas é a mesma palavra. É a mesma palavra. E você tem a oportunidade de ser perdoado todos os dias, sim. E também tem a oportunidade de se posicionar, sim. Não adianta a gente todas as vezes escolher o erro. Todas as vezes escolher o erro e sabendo que é errado. O pecado, na vida do cristão, ele precisa ser um acidente de percurso. É um acidente. E é assim que ser percebido, se posicionar. E ir correndo para a palavra. E ir correndo para o seu Pai, que Ele não te abandonou. E Ele não vai te abandonar. E você pode sim ir para o seu Pai. Você pode sim correr para os braços do seu Pai. Porque a barreira que existia antes não existe mais. Jesus, Ele levou aquele tabernáculo que existia antes, aquele processo todo, para uma vez por ano a gente ter acesso a Deus, o sumo sacerdote ter acesso a Deus, não existe mais. Hoje a gente tem livre acesso. Hoje o tempo todo a gente pode falar com o nosso Pai. Assim que a gente acorda, as primícias da manhã precisam ser dele. Quando a gente entrega as nossas primícias para Deus, o nosso dia é outro. As coisas fluem. E quando o mal chega, a gente sabe se posicionar. Quando o mal vier até você, a autoridade precisa ir até ele.
Você precisa lançar uma autoridade que já está dentro de você. Uma autoridade que é do seu livre acesso. Você pode usar o nome de Jesus. Não tem demônio do inferno que vença o nome de Jesus. Quando o nome dele é declarado, acabou, irmão. Acabou. E voltando para a situação quando eu decidi me casar e a gente noivou, eu pensei muitas coisas e quando eu tive a certeza, eu falei, a minha casa está pronta. Não sei como que vai acontecer. Claro que eu vou tomar a minha posição, vou fazer a minha parte, mas a minha casa está pronta. Gente, eu consigo ver literalmente a minha casa. Eu consigo ver a cor de cada parede. Amém? E no Natal do ano passado, no dia 24, na véspera de Natal, eu passei praticamente o dia todo trabalhando em casa. Estava eu e a minha irmã em casa. E eu nem sequer pensei na possibilidade de entrar o ano e começar a olhar, procurar casa. Nem pensei nisso. E quando foi à noite, já tinha virado, né, para o dia 25, todo mundo foi dormir. E gente, foi surreal, coisa natural, não foi natural mesmo. E assim que eu deitei, o Espírito Santo falou comigo: vocês vão ganhar, porque está pago. Naquele momento eu peguei com tanta firmeza, como se alguém literalmente estivesse falando comigo aqui, a chave dessa casa. Eu amei, fui dormir tranquila, não fiquei desesperada. Fui dormir. No dia seguinte, eu acordei e tive um momento com a minha família, depois fui para a casa da família do meu noivo. E naquele dia, um casal chegou para mim e para o meu noivo e nos deu um terreno. Gente, se não é algo sobrenatural, não sei o que é. Está tudo pronto. Não foi só porque aconteceu comigo, mas é a certeza de que Deus já deixou tudo pronto para você. Seja uma carreira que você tanto quer, seja aquela prova que tanto te espera e você fica batendo cabeça, desesperado, com medo. Ei, claro, você precisa estudar, estude. Mas o professor dos professores habita dentro de você. Ali, aquilo que não está alinhado. E se o seu sonho estiver de acordo com os sonhos de Deus para a sua vida, vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Eu nunca tive dúvida que as coisas iriam chegar. Porque Ele me deu o livre acesso a Ele. E eu sei que o meu Pai pode me dar tudo. Eu sei que o meu Pai pode fazer tudo. E da mesma forma que eu cheguei, eu tomei uma posição, eu orei, eu entreguei nas mãos do Senhor. Falei: Senhor, a minha casa está nas suas mãos. Não sei como que vai chegar, não sei como vai ser o processo, mas eu sei que está nas tuas mãos. E aconteceu. Aconteceu e não é só a casa. Eu sei que muitas coisas ainda vão acontecer. Muitas coisas. Se você pensa em ter um carro, o Igor falou esses dias aqui, gente, eu agarrei com tanta... Eu nem tenho habilitação ainda, mas eu vou ter em nome de Jesus. Gente, eu peguei com tanta firmeza e eu me vejo num carro altão, porque eu já sou baixa. Altão.
Como que é o nome daquele carro? Ranger, né? Ranger Rose, sei lá. Não sei nem falar. Gente, eu quero um carro assim. Porque o meu pai pode me dar. Ele já deixou tudo pronto pra gente. Quando você tiver essa certeza de que o seu pai é bom, de que o seu pai pode te dar o que você precisa. Se você precisa de cura, você já tem cura. Se você precisa de perdão, o perdão já está liberado para você. Se você precisa de uma casa, eu já escuto o barulhinho da chave. Se você precisa de um carro, como que é o barulho do carro? Faz bibi, né? Aquela chave que faz assim. Gente, escuto vários aqui apertando. Falando em carro, vou dar o exemplo da habilitação. Quando a gente tira a habilitação, né? Eu ainda não tirei, como eu falei, mas eu vou tirar. A gente está habilitado. Você passa pela prova, tem todo o processo, né? Estuda e tal. Você passa pela prova e você recebe a sua carteira. Você está habilitado para dirigir. Imagina, vou dar um exemplo de mim mesmo, eu fico me imaginando. Imagina eu, que quero tanto um carro, quero tanto ser habilitada. Eu tiro a habilitação, tenho um carro, meu carro fica na garagem e eu só saio para andar de bicicleta, de ônibus. Mas eu tenho uma habilitação. Eu estou habilitada para dirigir aquele carro. E eu não uso. E é exatamente assim. Deus nos habilitou para ter um acesso a Ele. A gente pode tudo. Imagina, a gente tem toda essa habilitação e a gente não corre para Ele. A gente não procura Ele. A gente não fala com o nosso Pai. Você já está habilitado para isso. O acesso já foi liberado. Corre para o seu Pai. Não adianta você correr para o seu amigo, para a sua mãe. Claro que é importante você conversar, buscar conselhos de pessoas sábias, mas corre para quem tem a solução. Corre para quem vai te dar a certeza do que você precisa fazer, da posição que você precisa tomar. Não adianta a gente sempre correr para o nosso melhor amigo. Ah, por que aconteceu isso? Muitas das vezes os nossos amigos são aqueles que pensam negativos. Imagina, você, eu tenho que fazer uma prova, estou nervosa, não sei. Aí, não faz não, você nem vai passar. Gente, misericórdia. Cuidado com quem você anda. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso, não estava nem... Cuidado com quem está do seu lado, com as pessoas que vocês conversam, com quem você busca ajuda. Não adianta a gente correr para quem não tem a solução. Não adianta a gente estar passando por uma situação tão difícil e aí a gente vai lá conversar com o nosso amigo que, todo incrédulo, ele vai te puxar para baixo. E como eu disse, Deus, Ele só quer ver o nosso crescimento. Ele não quer que você afunde. Se for para afundar, que seja na palavra. Porque aí ela vai te levar para cima. Deus nos deu um livre acesso. Um livre acesso para a gente buscar o perdão, buscar a cura, a solução, a paz. Precisamos, de fato, reconhecer quem Deus é na nossa vida. Precisamos, de fato, entender essa graça, a graça que Ele nos deu, que nos deixou livres de qualquer condenação. Mas precisamos nos posicionar. Trazer o reconhecimento.
de que Ele é o nosso Pai, de que Ele pode fazer tudo, de que está tudo pronto. E nada pode nos separar dele. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte. Nada vai nos separar desse amor. Tenha essa consciência de que você pode chegar ao seu Pai. Tenha essa consciência de que você pode sim buscar ajuda ao Espírito Santo. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você declara. A nossa língua tem um poder muito grande. Morte e vida há no poder da língua. O que você tem falado? Será que é a palavra que tem saído da sua boca? Será que é vida ou é morte? Muitas das vezes a gente, como eu dei o exemplo dos nossos sonhos, né, contar os nossos sonhos para pessoas, às vezes a gente até mesmo mata os sonhos das pessoas com o que sai da nossa boca. Jesus, ele não morreu para que isso aconteça. Ele não nos deu o livre-arbítrio para a gente falar qualquer coisa, para a gente magoar os nossos irmãos com as nossas palavras. Muito pelo contrário. Tanto que um dos mandamentos é amar uns aos outros. A gente precisa amar como a nós mesmos, da mesma forma que você se ama. E se você não se ama, você precisa se amar. Porque foi um Deus tão grande que te deu a vida, que te colocou no mundo. E existe um propósito nisso. Você não está aqui à toa. Você não nasceu por acaso. Você foi planejado. Você foi planejado pelo seu Pai. Ele escolheu te dar vida. E mesmo com o erro do homem, mesmo com a desobediência do homem, que afastou o homem de Deus, Ele ainda assim te escolheu. Ele escolheu ter comunhão com você. Por isso que Jesus veio. Por isso que temos acesso a Ele. Ele venceu a morte para que a gente tivesse vida. Ele se fez pobre naquele momento para que a gente fosse rico, para que tivéssemos riqueza nele. Nada nos separa de Deus. Não existe barreira nenhuma. Não existe restrição. Ele nos deu um amor tão grande. Ele entregou o seu único filho para que ele se tornasse unigênito. Para que ele se tornasse o nosso irmão mais velho. Para que a gente tivesse acesso ao Pai. Para que a gente tivesse uma paternidade. Ele escolheu te amar. Nada vai te separar do amor dele. Se existe algum erro que ainda te incomode, algo que ainda te faça estar distante dele, ei, ele já resolveu isso. Nada pode te separar do amor de Deus.
Se só existisse você no mundo, ainda assim Jesus viria e morreria por você. Desde o princípio, desde a criação do mundo, Deus sempre quis comunhão. Ele rompeu o véu que nos separava dele. Chega de pensar como se Deus fosse um pai carrasco, aquele pai que sempre nos trata com uma ignorância, que sempre vai lançar ira sobre a gente. Ei, isso acabou. Como eu falei no início, Ele só tem amor para te dar. Ele só tem coisas boas para te dar. A Bíblia em si, ela só traz coisas boas. Só temos boas novas na Bíblia, que é o Evangelho. Os discípulos passaram por tantas coisas naquela época. Quantas coisas. Eu fico me imaginando no lugar de Paulo. Paulo, ele sofreu perseguição. Ele foi apedrejado, ele foi preso. E eu gosto muito da carta de Filipenses. Filipenses 4:4, Paulo escreve: alegrai-vos sempre. Naquele momento, Paulo estava preso. Ele escreveu: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo tinha consciência de que Deus tinha solução para aquilo. Ele tinha uma consciência tão grande que mesmo preso, mesmo que as coisas ao redor dele estavam dizendo tudo ao contrário, de alegria, mas ele escolheu ficar com a palavra de Deus. Ele escolheu reconhecer que Deus, Ele tem a solução. A banda Ágape pode me ajudar, por favor? Alegrai-vos. Tudo ao redor diz ao contrário. Mas outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Nada te separa. Ele venceu a morte. Ele rompeu o véu. E no momento que eles achavam que o diabo tinha vencido, a tumba estava vazia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para te dar um livre acesso a Deus, ao seu Pai. Para te trazer para perto. Para que você olhasse para o seu Pai e sentisse uma paz tão grande de que tudo vai bem. De que nada vai te separar do amor dele. Ninguém pode dizer ao contrário disso. Não tem pregador famoso, não tem ninguém que pode te dizer que você está separado do amor de Deus. Ele venceu a morte. Ele te deu um reino. Nós estávamos no reino das trevas, aprisionados. Mas estamos no reino de Deus agora.
tendo livre acesso ao seu Pai. O reino que nos dá paz, alegria, que nos dá cura, seja qualquer doença. Há uma cura. Você pode ficar de pé? Tenha certeza de que a morte ele venceu. Você tem livre acesso ao seu Pai. Se você não teve tempo de falar com Ele hoje, comece a falar agora. Você tem um livre acesso ao seu Pai. Se você tem dúvida, se você tem dúvida de que você não pode, se você tem dúvida que seu pecado te separa de Deus, ei, Ele já resolveu isso. Naquela cruz Ele levou todos os seus pecados. Ele levou tudo. Hoje você reina com Jesus. Ele está acima de todo nome. Teve a oportunidade de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você tem essa oportunidade agora a ter acesso a esse trono, a ter acesso a esse reino que Ele te deu. Ele morreu naquela cruz para te dar esse acesso. Para você que em algum momento declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador, algo aconteceu que você se afastou disso. Você esqueceu essa certeza. Você tem essa oportunidade agora voltar para os braços do Pai, para os braços do seu Pai, que nunca te abandonou. Ele quer comunhão contigo o tempo todo. Agora está o céu de
pertence. O reino de Deus te pertence. Não se prive disso. Não ache que você não é merecedor, porque Jesus te fez merecedor. Por causa de Jesus, nos tornamos merecedores. Você é dele. Você é dele. Seja mais ousado na presença de Deus. Jesus se entregou por completo por você. Hoje cadeias foram quebradas. Hoje trabalhos foram desfeitos. Tenha certeza, tenha a convicção de que você tem um Pai bom. Vai te separar disso, meu irmão. Não deixe que as mentiras de Satanás tirem a verdade dentro de você. Não deixe que o mundo lá fora te tire dessa certeza. Estamos numa atmosfera aqui sobrenatural, mas lá fora, onde os músicos não vão estar, você precisa manter essa chama acesa. Você precisa manter essa certeza dentro de você. Está disponível. Desde a ressurreição de Jesus. Não deixe nada tirar essa certeza de dentro de você. No reino espiritual está tudo pronto. Agarre com certeza aquilo que foi lançado hoje. Seja uma faculdade, uma porta de emprego, uma casa, um carro. Ei, não limita Deus. Está disponível. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Obrigada pela oportunidade, Valzinho.